Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderás a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu daí, a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, é bem verdade que a festa da Virgem Rosa Mística, por ser uma festa, ainda considerada particular, mesmo sabendo que esta devoção já tomou o mundo, ela fala muito e muito forte hoje na liturgia, diante da mensagem da Virgem Rosa Mística ao povo na Itália e para todas as vocações do mundo. Esta imagem do amor a Deus acima de nós mesmos e daqueles que estão à nossa volta é o caminho para a felicidade. Assumir a nossa cruz como missão de amor a Cristo é o caminho para a nossa felicidade. Até porque quem dizer que ama mais a sua família do que a Deus, este é mentiroso. E este não é capaz de se amar e nem de amar aqueles que estão à sua volta. Quando nós dizemos que não conseguimos amar a Deus mais do que as coisas que fazemos, nós também nos enganamos. Até porque nós ainda não nos encontramos. E esta capacidade de encontrar-se com Cristo, que faz com que a nossa vida ela se torne clara diante de tantas situações que vai nos sendo apresentadas durante a nossa vida, diante de tantas frustrações que vai nos desanimando na vida. Hoje, talvez para muitos seja estranho ouvir de Jesus esta frase: não penseis que vim trazer paz à terra.
Não vim trazer paz, mas sim a espada. Que espada é essa? O Senhor, Ele veio dividir. Ele veio dividir e separar o joio do trigo. O Senhor veio para que possamos verdadeiramente ver de que lado nós queremos estar. Se queremos o céu ou se não o queremos. Se queremos verdadeiramente ser semelhante a Ele ou se não queremos. E esta mensagem é uma mensagem que denuncia. Só lembrando aqui, porque nós temos muitas vezes a memória muito curta. Para quem Jesus está falando e em que momento Jesus está falando? Lembra? Quando o Senhor chamou os 12, Ele chamou os 12. E depois que os chamou, chamou pelo nome. Deu autoridade aos seus discípulos para que, ainda que bebesse veneno, ou ainda que fosse mordido por uma cobra, eles não seriam envenenados. Lógico que Jesus estava falando de um outro tipo de veneno. Este veneno no qual o mundo exala, o ódio que o mundo tem de Cristo. E por isso persegue aqueles que seguem a Cristo. Jesus falou aos seus discípulos que eles seriam enviados como ovelhas no meio de lobos. Não sei se vocês estão lembrados. É disso que o Senhor está falando. O Senhor falou para os seus discípulos que eles iriam sofrer perseguições. Que na casa e nos lugares que eles chegassem e fossem acolhidos, que eles ali ficassem, porque o trabalhador é digno do seu salário, mas que não levasse nada consigo, nem bolsa, nem sandália. O Senhor falou para os seus discípulos, agora, que a missão na qual eles são chamados a anunciar trará uma grande ruptura entre pensamento mundano e pensamento que leva ao Pai. E aqui, amados, é o que a Virgem Rosa Mística, no ano de 1947, aparece em meio a um turbilhão de situações que está acontecendo na igreja e no mundo. É um período histórico no qual nós estamos saindo de uma Segunda Guerra Mundial, cujo o mundo está totalmente devastado e perdido, na onde a expectativa e o desejo de futuro é frustrado porque o homem descobriu que o grande progresso que ele poderia construir também poderia ser a grande destruição e autodestruição que eles poderiam causar de si mesmos. E aí, nós não temos uma crise somente mundial e humana, mas nós também temos uma crise religiosa. É um período cujos religiosos e religiosas começam a se questionar e começam também a entrar em uma vida um pouco que torta e começam a se perder no caminho. Parece que Isaías está falando para nós religiosos. Parece que Isaías, e permita-me falar, porque desde o momento que eu fiz a leitura e a reflexão, nos toca muito. Diante dos inúmeros sacrifícios que nós oferecemos, mas que muitas vezes esses sacrifícios, eles não geram na nossa vida um verdadeiro louvor, uma verdadeira ação de graças, uma entrega total de uma vida doada e plenamente doada, dentro daquela que era a missão da Virgem Rosa Mística. A sua primeira aparição nos vem com uma imagem
de uma virgem que carrega 3 espadas no peito, ferida, chorosa, lacrimosa, diante da situação que o mundo vive, mas que particularmente os seus filhos prediletos, as suas filhas prediletas, estão como que confusos em meio a um mundo que parece ter perdido o sentido da vida. Diante de um mundo cujo culto e a oblação parece já não chegar ao céu. E aí, amados, a Virgem aparece. E a Virgem Santíssima nos pede algumas coisas. Aqui, o vidente Pierina Gali, ele nos diz bem assim: a Santíssima Virgem teria aparecido vestida de branco, primeiramente com 3 espadas cravadas no peito, e depois com 3 rosas substituindo as espadas. Uma rosa era branca e simbolizava a oração. Olha o que a Virgem pedia: para que nós voltássemos à oração. Isto é, Isaías nos diz bem assim, o profeta. Ele termina a sua carta falando bem assim: lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade de vossas ações de minha frente, deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o direito, corrigi o opressor, julgai a causa do órfão e da viúva, e defendei a viúva. As vossas oblações, os vossos sacrifícios, eles causam como que nojo, diz o Senhor, porque as vossas ações, as vossas práticas, elas não condizem com o sacrifício que vocês fazem, meus filhos. Por isso, volta para mim. Volta à oração. E aí, a segunda rosa, ela era vermelha e simbolizava o sacrifício. Só que aqui, amados, é um sacrifício que é muito mais do que uma oferenda ou algo que se apresente como uma moeda de troca. Porque não é deste sacrifício que Deus quer. O Senhor pede um sacrifício de vida. E esse sacrifício, ele não é um sacrifício somente sacerdotal, religioso. Este sacrifício é o sacrifício da igreja vocacionada. De você pai, de você mãe de família, de você família que faz para com os seus, com sua prole. É deste sacrifício de oração, de oblação, este sacrifício de amar, esse sacrifício, como disse hoje o Senhor no Evangelho, de sair de mim mesmo. Quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho, sua filha, tome a tua cruz e segue-me. É este o sacrifício que o Senhor nos dá, nos chama a viver. É este o sacrifício que verdadeiramente, como um incenso agradável e de um odor agradável, chega ao céu. É deste sacrifício, primeiramente. Todos os outros e todas as nossas ações litúrgicas, elas só têm sentido quando a nossa vida, ela torna-se uma verdadeira oblação diante do altar de Deus. De nada adianta, meus irmãos, de nada adianta tanta pompa e tanta glória se a nossa alma, ela não glorifica a Deus verdadeiramente. E aí, a Virgem nos chama ao sacrifício. E por último, a terceira rosa, que era amarela e simboliza a penitência. A Virgem nos chama, e chama todos os religiosos. Olha
chamar um religioso à penitência? Não é contraditório? Mas ele já é religioso. Ele já conservou a sua vida. Sim. Mas nós precisamos nos penitenciar. O jejum, a abstinência, a oração, o retiro, os atos de piedade. Estes nos ajudam e nos alimentam. Estes verdadeiramente, quando verdadeiramente são oferecidos, é como um verdadeiro odor e um verdadeiro incenso que chega ao coração de Deus. É por isso que a Virgem, ela orava. E ela tinha uma apreciação particular, principalmente por nós, sacerdotes e religiosos. E aí ela frisava em suas aparições a necessidade de toda a igreja, de todos os fiéis, fazerem orações pelos religiosos e religiosas do mundo inteiro, para que eles possam cumprir, para que possamos cumprir a ação evangelizadora e para que os instrumentos do amor de Deus possam chegar àqueles os quais nós sacrificamos a nossa oração e a nossa missão. Amados, e aqui, amados paroquianos, olha a grande responsabilidade que nós temos e que todos nós devemos orar pela santificação dos religiosos, das religiosas, dos vossos sacerdotes. O quanto muitas vezes nós nos ocupamos na língua para falar mal, ou falar, eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho que deveria ser assim ou assado, mas muitas vezes nós não paramos para rezar pelos nossos religiosos e religiosas. Talvez, amados, hoje a crise vocacional ela se dá por conta disso. Primeiro, porque nós não rezamos. Não é, escute, não é porque nós não rezamos pelos religiosos, escute aqui, é porque nós não rezamos enquanto família vocacionada de Deus. Porque se enquanto família nós rezássemos, se enquanto família nós entregássemos a Deus a nossa vida, se enquanto família nós ensinássemos os nossos filhos a dar graças pelo alimento que está na mesa, a dar graças pela manhã e pelo novo dia que nós recebemos, se nós ensinássemos os nossos filhos que ouvir a palavra de Deus, que estar em comunhão com Deus, é o caminho e o único caminho que nos leva à salvação, se nós ensinássemos os nossos filhos a amar e perdoar uns aos outros, como nós perdoamos e amamos, aí sim. Mas qual o problema? O problema é que nós não rezamos. O problema é que nós rezamos só em grupo. E aí, volta a bater nesta pandemia. Quantas oblações e quantos sacrifícios hipócritas. De pessoas que querem a todo custo que as igrejas abram e não importa quantos morram. Hoje o doutor Marcos faleceu, a Regina estava falando comigo. Estava bem, a mãe dela ontem, médico da mãe dela, estava bem, um homem jovem, né? 36 anos, 35 anos, jovem, já estava recuperado, já estava com sinais de repente, morreu. Não era nem um atleta, né? Era uma médica atleta, provavelmente. Mas morreu, e aí? Olha o que é a vida, e muitas vezes nós estamos brigando pelo quê? Nós fazemos tudo, falamos tudo, menos rezamos, meu povo.
Que oração nós estamos oferecendo a Deus? A Virgem Rosa Mística, ela nos pede esta graça. E como tem em uma das suas aparições, ela pede para aqueles que ouvirem a sua mensagem, ela pede que sejamos pessoas de oração, penitência, e que possamos fazer reparação pelos nossos pecados e pelos pecados da humanidade. Reparação pelos nossos religiosos e religiosas. Nós somos chamados a fazer. Qual a reparação que você faz pelo seu pároco? Qual a reparação que você faz pelas religiosas e religiosos que você tem no seu território paroquial? Qual a oração que você tem feito por eles? E ela diz para o vidente Pierina, ela diz bem assim: sou a mãe de Jesus e a mãe de todos vós. Fazer oração, penitência e reparação. E que possamos, amados, hoje, imbuídos, fortalecidos, impulsionados e motivados por essa mensagem da Virgem, a nos unirmos em oração, a oferecermos um pouco de água, o bocado de água fresca que nós temos na oração por aqueles que têm sede. Ore por mim, ore pelas nossas religiosas escolápias, ore pelo seu pároco, ore pelo padre que você conhece, pelo religioso, pelo consagrado ou consagrada. Ore, amados. Ore pela tua casa, pela tua família. Oferece um bocado de água. Porque se por causa de Cristo tu deres, ainda que seja um bocado de água, um copo d'água, muitos serão salvos e você não será esquecido no dia do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.